que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Alcance Jovem Podcast e hoje nós iremos falar sobre conexão universitária. E eu estou aqui acompanhado de uma amiga formada já, que esteve na universidade, um amigo que está na universidade ainda assim como eu. E sou eu que estou aqui, João Rex, sou servo aqui nessa casa, sou auxiliar de célula, ajudo no MUVE também, no Ministério de Universitários e Vestibulandos aqui da casa, assim como também meu amigo que está aqui do meu lado. Isso aí. E estou aqui na casa há quase 5 anos. Então é um privilégio poder estar aqui servindo. Estou aqui com a Thalita. Thalita, se apresenta pra gente, por favor. Oi, gente, eu sou a Thali, eu tenho 24 anos, eu me formei em engenharia de produção, me formei no ano passado, sou auxiliar aqui da Alcance também, tô na igreja há um pouco mais de 5 anos. Show! Eu esqueci de falar meu curso. Eu sou acadêmico de psicologia. Esqueci de falar isso, estou no 9º período. Tô ali, um pezinho pra fora e um pezinho dentro ainda. Tá certo. E você, mano? Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o Watson, eu tenho 26 anos, sou acadêmico de engenharia mecânica e faço parte aqui da comunidade Alcance já tem 4 anos. Sou servo aqui na casa também e, como o João já adiantou também, sirvo ali no MUVE com a galera e é isso aí. É isso aí, gente. Então nós vamos falar sobre um tema muito importante, né, para nossa geração e falando principalmente de juventude, né? Porque a maioria da galera que a gente tem contato são universitários, Sim. né? Ou passaram pela universidade ou estão na universidade. E existe uma crença, né, bem enraizada no público evangélico brasileiro, principalmente mais o pessoal mais antigo, mais velho, que acreditava que o cristão não deveria estar na universidade porque ele ia se desviar. Então eu queria começar perguntando para vocês. E aí, Thali, por que você acha que isso aí acontecia? Qual que era a essência disso? Legal, eu acho que a universidade é um ambiente muito diferente, né? Acho que às vezes o adolescente vem do ensino médio com uma estrutura de rotina muito bem controlada. Então, ele sai da aula, vai pro intervalo, sai do intervalo, volta pra aula, vai pra casa. Então, é um ambiente um pouquinho mais controlado, eu acredito. E na universidade é um ambiente muito aberto, né? Então, você vai pra uma aula, sai de uma aula, espera a outra. E tem muitas pessoas diferentes, muitas pessoas Sim. novas. Então, a universidade não é um lugar que as pessoas vão só para ter aula, mas é um lugar onde as pessoas formam laços, onde as pessoas começam a ter uma voz, né? A universidade traz essa voz para as pessoas também. E acho que isso é um ambiente já diferente do que, às vezes, um adolescente, uma pessoa entrando na fase adulta ou até adulto, se depara, assim, que é uma coisa diferente do que a gente vê em outros ambientes da vida, né? Eu acho que isso pode gerar um certo tipo de susto, assim. Algumas vozes que se levantam, às vezes se levantando com algumas ideologias, alguns ismos, e eu acredito que isso faz com que o cristão fique, opa, é isso, não é? Será que a universidade é um ambiente hostil ou não? E até falando um pouquinho sobre isso, eu acredito que, na verdade, os lugares para o cristão no mundo, em geral, vão de encontro, confrontam, né? E eu acredito que o perigo do cristão não necessariamente é estar na universidade, mas não terem uma vida de intimidade com Deus e comunhão com o corpo de Cristo. E aí você estando num ambiente onde muitas vozes são levantadas, isso pode gerar uma certa confusão. Sim. Mas eu acredito que um cristão que ele está firme na palavra, tem comunhão com a sua comunidade, ele entra na universidade como uma luz, né? Então, eu acredito que a universidade tem alguns fatores que levantam algum tipo de susto, mas que o cristão, na verdade, é colocado no mundo para ser luz, né? Para ser sal dessa terra. Então, acho que por isso que pode gerar um certo susto, assim. Mas a gente, estando firmes em Deus, a gente é total chamado para esse lugar, né? Como trabalhadores também. Com certeza, muito bom. E você, mano, o que você acha? Então, cara, eu acho que acho que tem sido vencido isso, mas eu creio que veio muito isso por causa de um medo, primeiro, dos pais, assim, muitas vezes, de olhar para a universidade. Muito do que foi passado, sei lá, nos filmes, séries, coisas do tipo, no cinema, assim, que a universidade era um caos e tudo mais. Não que não seja muitas vezes, mas acho que muito de um medo que não deveria ter, assim, no sentido de a questão de quem nós servimos e quem que nós estamos ensinando os nossos filhos a ser, né? Então, tipo, olhar para o versículo que fala,
que vocês são a luz do mundo, que vocês são o sal da terra. Então, tipo, saber que os jovens irem para a universidade sendo cristãos, eles vão para fazer a diferença e não para fugir, né? Só chegar lá para tentar se manter cristão. Então, eu vejo que teve muito disso, assim, e muito de uma falha no sentido de ensinar os jovens no caminho que devem andar, né? No provérbio próprio fala, né? Ensina o caminho que deve andar e ele seguirá nesse caminho. Então, eu vejo que faltou muito essa questão de assegurar a criança, tipo, muitas vezes na fé, assim, para que ela chegue na universidade posicionada. Então, muitas vezes, a gente mesmo que é universitário deve ter passado por esse tempo de crise no começo da faculdade, com tudo que é proposto, mas eu vejo que o que a gente precisa é passar, assim, tanto para os nossos pais, tanto para as pessoas que são mais velhas, que a universidade é um lugar que precisa de cristãos, que precisa de pessoas que vão levar luz para aquele lugar, né? E não um lugar onde vai afastar as pessoas de Jesus, né? Sim. Cara, muito bom isso. Se a gente for parar para pensar, eu acho que isso que a Thalita falou também, era um ambiente assustador, né? Porque era muita diversidade, era muitas coisas que a palavra de Deus condenava e assim, o cristão, ele, caraca, meu Deus do céu, eu não posso estar aqui perto disso, porque senão eu vou me contaminar, né? Então, como é que você vai fazer a diferença se você não estiver nesse lugar, né? Se você não, de fato, refletir a luz, assim como você falou, mano, se você não estiver lá, né? Então, eu acho que houve também esse período de inversão, porque se a gente for parar para pensar mesmo, muitos cristãos fundaram universidades. Então, assim, quando a gente para pensar nisso, é uma relevância absurda que o cristão tinha dentro da universidade. Mas depois isso foi sendo retirado deles. E aí, ao mesmo tempo, depois a gente voltou a entender o nosso papel ali dentro. Mas isso demorou muito tempo, por quê? Por causa dessa condenação. Você vai se desviar, dependendo do curso. Não vai para esse curso, porque você vai se desviar. Dependendo da universidade, se é pública ou privada, você vai se desviar. Então, assim, sempre esse medo. As pessoas, os cristãos se moviam por medo quando o assunto era universidade. E aí, quando virou essa chave de entender, cara, mas isso aqui é um campo missionário também. E isso também veio, quando a gente para pensar um pouco na história, eu esqueci agora o nome do amigo do Loren Cunningham, que o Loren é o fundador da Jocum, mas esse amigo dele fundou a Cruzada Estudantil, né, que hoje a gente tem aqui no Brasil a CRU, né, mas eles fundaram isso, se eu não me engano, na década de 60, na década de 70, que eram o quê? Cristãos comprometidos dentro da universidade. E isso começou a gerar uma comoção e gerar um ativismo do cristão dentro da universidade. Exato. E nisso eu já quero trazer para o nosso próximo ponto, que é, qual deve ser então a nossa postura como cristão na universidade, Watson? Conta pra gente. Então, eu vejo que a nossa postura como cristão, ela deve ser não de julgar, primeiro de tudo, que muitas vezes a gente pode ter um orgulho, né? Não, nós somos filhos de Deus, nós somos detentores da verdade, então vocês estão errados, vocês vão pro inferno. Aquela coisa que uma religiosidade que acaba mais matando do que... E afasta, né? E afastando do que trazendo para perto, né? Então eu vejo que é muito você pregar com testemunho. Tipo, eu não lembro qual que é o autor que fala, mas tem uma frase que diz, prega o evangelho, se necessário, use palavras. Que é no caso de você ser um cristão com as suas atitudes, você ser um cristão servindo o próximo, mesmo que ele não vá te retribuir. E na universidade, como que você pode fazer isso? Tipo, você fazer um resumo e entregar para a pessoa, mesmo que ela não peça. Você fez a lista de exercício, a pessoa tá ali desesperada antes da prova, você, tipo, ajudar ela antes da prova. Então, você ter atos de serviço ali, porque foi o que Cristo fez conosco, né? Sim. Nos servir, mesmo que a gente não merecesse. Então, muitas vezes, a gente estuda e tudo mais e olha, cara, o cara nem estudou e o cara quer me ajuda, ele que se vire agora. Então a gente servir, mesmo que a pessoa não mereça, mesmo que ela não tenha corrido atrás e tudo mais, a gente servir ela. Eu acho que um dos passos importantes, assim, é a gente servir as pessoas, mesmo que elas não mereçam, mas mesmo porque a gente não merecia a graça de Jesus, a gente não merecia o amor dele, e mesmo assim ele nos amou, né? Cara, muito bom. E você, Thali, o que você acha? Qual que deve ser a nossa postura? Legal. Eu lembro de um grupo, uma vez que a gente estava tendo uma reunião de um grupo da universidade que a gente estava tendo, e eu lembrei muito forte daquela passagem onde diz que Jesus olhava para as multidões e sentia compaixão, porque elas eram como ovelhas sem pastor.
Então, eu creio que tem várias faces, digamos assim, né, de como um cristão deve ser na universidade, mas principalmente como Cristo, né? Então, a gente olhar, que nem o Watson falou, né? Eu sou cristão, eu sou tops. E assim como você falou também, João, de a gente ter essa ótica do cristão como um trabalhador na universidade, então a gente olhar com o olhar de compaixão de Cristo. A gente manifestar o fruto do Espírito Santo. Então, servir as pessoas, que nem o Watson falou, com amor, com alegria, com bondade. E uma coisa que sempre foi um testemunho muito impactante para as pessoas ao meu redor, meus colegas, é a questão do que o pastor Marciano sempre fala de excelência. Sempre foi uma coisa que, às vezes, eram reações... A maioria das vezes eram reações, tipo, nossa, não entendo porque você quer fazer dessa forma. Acho que tanto excelência quanto retidão. No sentido de, nossa, você não quer furar essa fila, você é muito boba. Já tive reações negativas nesse sentido, assim, de, não quero colar nessa prova, não quero assinar o nome de alguém na lista de chamada, não quero que assinem meu nome, não quero colar, enfim. E teve uma vez que eu me lembro, assim, que a professora estava distribuindo as provas nas fileiras, e aí uma colega passou, eu recebi a prova antes que ela. Ela falou, me passa a sacolinha aí. E eu falei, olha, eu não posso te passar a sacola. Eu não tô assim, eu não conseguia virar a prova ainda. Eu falei, eu não posso virar a prova ainda. E ainda que eu tivesse a prova virada, eu não poderia te passar a sacola. E ela me olhou e falou, nossa, que íntegra. E eu fiquei tão surpresa assim, que eu pensei... Vai me xingar, Eu pensei assim, Senhor, me segura. Protege-me. Nossa, Senhor, estou nas tuas mãos. E eu pensei, caraca, agora é o momento que a gente acaba se acostumando alguns momentos com algumas reações um pouco mais negativas. E ela, nossa, que íntegra. E eu realmente não esperava. Eu, tipo, boa prova, bora. Então, acho que o cristão tem várias faces, assim, do cristão na universidade, mas a palavra tem toda a fonte, tudo aquilo que a gente precisa para se inspirar. Eu acho que o coração de Jesus de compaixão e o que a palavra nos instrui sobre excelência, sobre um bom testemunho, é sempre muito tocante também. Nossa, com certeza. Foi muito legal isso que você trouxe, porque vocês dois falaram de algo essencial, né? Que a gente demonstrar o amor de Jesus, né? Através das nossas ações, do que a gente faz. E eu sempre achei muito interessante o fato da gente não entrar na universidade sendo cristão e impor aquilo que a gente acredita. Porque, assim, se a gente for pensar, a gente está numa universidade. Então, assim, são muitos pensamentos, são muitas maneiras de agir e propriamente de pensar. São ideologias diferentes. E aí, se você chegar e quiser impor isso, sendo que você é a minoria ali, tipo assim, ninguém vai querer estar perto de você. Né? Então, o papo de, não, vai lá e impõe o que você acredita. Cara, não é assim. Você tem que ser humilde, você tem que dar um passo para trás, você tem que pensar duas vezes. Toda vez que falam alguma coisa, mais ou menos contra os cristãos, você tem que filtrar e pensar, será que agora é minha hora de confrontar também em amor e dizer aquilo que eu acredito? Sabe? Então, quantas vezes a gente já passou por isso? E eu lembro... Você estava falando, né, de... Nossa, que íntegra, né? Eu lembro de uma vez que eu estava no primeiro período de faculdade e, assim, diferentemente de vocês que estão nas exatas, a minha parte é biológicas/humanas. Então, assim, tem uma galera muito diferente. Então, assim, né, bem diferente. E aí, tinha um colega meu que, assim, não tinha nenhum amigo e tal, aquela coisa, ele bem sozinho... E assim, eu sempre fui um cara comunicativo, que, tipo, onde tava, me virava, fazia amigo rápido. E falei, esse cara tá sozinho, vou ficar perto dele, né? Vamos trocar uma ideia, ver qual é que é. E eu comecei a estar perto dele, ouvir aquilo que ele pensava, né, sobre alguns assuntos. Ele era bem radical em relação a algumas coisas, mas eu ia só ouvindo e tal. E aí, a gente já vai entrar nesse ponto dos grupos universitários. Mas, já dando um spoilerzinho, eu já tinha o grupo na universidade. E aí, com o grupo, eu tinha que levar o violão, né? Então, para fazer o louvor lá e tal. Então, toda semana eu levava o violão e deixava no canto da sala. Aí, ele um dia chegou para mim e falou, cara, por que você leva esse violão lá e tal? Eu falei, cara, então a gente tem um grupo, né? Nós somos cristãos e tal, a gente prega o evangelho ali. É tipo uma célula, mas não é uma célula. Cara, eu falei, cola lá um dia e tal. Eu falei, não, eu tô de boa e tal. Então, ficou por isso, fiz o primeiro convite e ele ficou de boa. Com o passar do tempo, a gente foi criando um contato maior. E aí chegou um ponto, eu não lembro
na conversa o porquê que a gente tava falando de algo relacionado. E aí ele virou pra mim, e ele se dizendo ateu. Ele virou pra mim e falou assim, cara, eu preciso admitir uma coisa. Você é o cristão mais da hora que eu conheço porque você vive o que você prega. Nossa, glória a Deus, cara. Eu falei, caraca, se tipo assim, se o meu curso de 5 anos tivesse acabado ali, eu já teria o preenchimento dentro de mim falando assim, cara, eu cumpri o que eu precisava fazer, sabe? Com esse simples elogio. Então, quantas vezes, né, a gente fica pensando em evangelismos gigantescos, né? Tipo, não, vamos planejar um evangelismo que mobilize 1000 pessoas para a gente estar ali e pregar o evangelho para toda essa galera. Sendo que muitas vezes o evangelho relacional do dia a dia, que a pessoa conhece você, conhece quem de fato você é e consegue colher daquilo que você planta todos os dias ali na sala de aula, isso, na minha opinião, é muito mais efetivo. Com certeza. Vocês têm algo a acrescentar em relação a isso? Pode. Um de cada vez. Cara, falando assim, primeiro em relação ao grupo, né? É uma coisa muito legal em aspectos diferentes. Tipo, muitas vezes a gente fala, né? O grupo ele não é só pra fugir da galera da turma, pra você se manter cristão, mas acaba sendo um ambiente que alimenta muito a sua fé, assim. Sim. Porque, assim, a experiência que eu tive com a Thalita lá no Jesus na FPR, cara, são várias pessoas, cursos diferentes, estados diferentes, igrejas diferentes, tipo, várias vertentes, assim, e a galera vivendo em unidade, assim, e não, tipo, aturando um ao outro. Realmente amando Sim. e vivendo uma unidade, tipo assim, cara, a gente tá aqui pra amar Cristo e levar ele adiante. E isso alimenta a fé de um jeito, assim. E, tipo, na minha experiência pessoal, cara, em 1 ano de faculdade, eu fiquei assim, cara, eu achei que eu ia entrar nesse lugar, eu ia ter minhas maiores tentações, e, na verdade, foi o lugar que mais me impulsionou a Cristo. Uau, muito E bom. daí eu fiquei, caraca, tipo, eu cheguei no grupo, assim, eu ficava, cara, a galera não pode ser tão crente assim, cara. Não é possível, não tem como. E daí eu ia convivendo dia a dia, eu olhava, caraca, eles são crentes mesmo, cara. Então, tipo, é algo que anima muito, assim, e que faz, tipo, levar, tipo, adiante, assim, querer levar pra sala de aula, querer levar, seja no restaurante, pras pessoas que estão à volta, assim, sabe? Então é algo que é fantástico, assim, tipo, fazer parte, assim. Que massa, que massa. Massa. Fala. Não, acho que é bem isso, assim. E sobre o testemunho que você deu, João. Cara, como o nosso testemunho fala, e às vezes a gente tem coisas que a gente vai plantar e vai colher, tem coisas que a gente planta, outras pessoas vão colher. Com certeza. Mas como isso impacta, né? Até em ações que a gente fez do grupo, com ações evangelísticas com pessoas, até pessoas que a gente não conhece. Então, de entregar um bombom para uma Nossa, pessoa, de ações no vestibular. Não quero entrar muito nesse ponto, que a gente pode explorar um pouquinho mais depois. Mas ações que a gente fazia no vestibular, né? Quando as pessoas iam para fazer prova, posso orar por você? E quantos testemunhos a gente recebia de ações com pessoas que a gente não conhece. Então, com as pessoas que estão próximas, o quanto que isso deixa uma semente. Com certeza. O quanto que ainda que ainda que a gente não colha de uma maneira prática, assim, tão específica, quanto que a pessoa fica na lembrança, tipo, o João foi muito fera comigo, ele foi muito massa. E quando ele lembrar do evangelho, ele lembra de Com você. certeza. Então, quanto que é muito importante a gente ter esse testemunho, né? Sim. Fala aí, mano. Tipo, só um ponto interessante do que a Thali falou, que assim, na faculdade, muitas vezes pode ter um preconceito com o cristão, com a igreja e tudo mais, pelo que as pessoas viram, sei lá, de histórias da igreja que não eram legal, ou experiência mesmo que elas tiveram. E uma ação simples dessa, muitas vezes, olha, caraca, tipo, existem cristãos legais, que nem você falou da sua experiência. Existem cristãos que se importam mesmo que, pô, eles não precisavam vir aqui me dar um bombom. Eles não precisavam vir aqui me dar um folhetinho. Então, tipo, muitas vezes a gente não vê, né, que nem a Thali falou, mas é algo que a gente semeia e muitas vezes quando ela estiver mal, ela vai lembrar daquilo. Sim. E, tipo, muitas vezes em oração, quando a gente tá orando por aqueles bombons, por aquelas mensagens entregues ali, tipo, no momento de aflição dela, ela lembrar, caraca, tem pessoas que eu posso ir atrás e me ajudar.
E daí ir até o grupo, ir até alguma igreja, sabe? Ser uma semente do evangelho, sabe? Mano, muito bom, muito bom. E a gente começou a falar um pouco sobre o grupo universitário, e agora eu quero ouvir um pouquinho da experiência de vocês. Primeiro da Thalia, conta um pouquinho que papel que o grupo teve na sua vida, né? Vou dar uma contextualizada pra galera, né? A gente tá falando de grupos universitários e na maioria das vezes a gente fala de células universitárias, em que a gente se reúne, né, em intervalos ou ao final das aulas para pregar o evangelho, para ter um tempo junto, para ter um tempo de comunhão, pessoas de diversas igrejas, pessoas de diversos contextos, para buscar o mesmo Deus e pregar o evangelho, né, nas universidades e ser uma extensão da igreja dentro da própria universidade. E para ti, Thalia, como é que foi isso? Foi muito especial, muito especial. Eu me converti com 15 anos e eu entrei na universidade com 17. Então eu era nova na fé e ao mesmo tempo o Espírito Santo já tinha trabalhado muito no meu coração e eu vim de uma igreja bem pequenininha e que não tinha pessoas da minha faixa etária. Então eram ou pessoas mais velhas ou pessoas bem mais jovens do que eu. Então eu não conseguia dividir experiências ou desafios ou enfim a vida com pessoas que tinham a mesma realidade, enfim, as mesmas experiências que eu também. E quando eu passei na universidade, até no ano de vestibular, eu orava a Deus, eu quero amigos crentes. Eu quero amigos crentes. Sabe a oração, né? Nossa, e acho que com meu esposo foi assim também. De Senhor, me dá amigos crentes. E eu orava assim, eu tinha muita, muita fé que o Senhor ia fazer isso de alguma forma. E eu encontrei o grupo. E muito especial. Acho que nem o Watson falou, assim, é o sentimento mútuo de... Essa galera é crente mesmo. A galera é muito crente e muito especial, assim, viver essa experiência de unidade com pessoas que vêm de igrejas diferentes, às vezes acreditam em doutrinas que talvez não sejam tão semelhantes àquelas que a gente acredita, mas que compartilham de um amor por Jesus. Exato. Muito especial. Eu lembro que eu aprendi sobre discipulado no grupo, porque eu não sabia que era discipulado, né, na igreja que eu vinha, infelizmente não tinha essa oportunidade, enfim, essa prática, e eu aprendi o que era discipulado com pessoas do grupo universitário, isso foi tão especial. E quando falaram, exige discipulado, eu falei, eu quero isso aí. E eu conheci a Alcance por meio de uma pessoa do grupo também, conheci meu esposo. Olha aí, ó, galera, se você tá vendo esse podcast, se tá ouvindo esse podcast, saiba que se você participar de um grupo universitário, pode ser que você encontre o amor da sua vida. O digníssimo. Mas eu conheci meu esposo na universidade, a gente foi amigo, né, compartilhando a vida com Cristo também nos grupos. E, enfim, outra conversa. Mas foi muito especial, assim, como... a experiência de viver um amor por Jesus que une pessoas de lugares diferentes. Uau. É muito incrível, muito incrível. Que demais. E você, mano, como é que foi pra ti? Então, cara, dando um stepzinho atrás, assim, da faculdade, tipo, no meu testemunho, assim, né? Antes de entrar na faculdade, eu tive 2 anos, assim, de pausa, assim, de estudo antes de entrar na faculdade, depois do terceirão. E eu fiquei assim, né, tentando e tudo mais, e, tipo, não conseguia. Cara, veio um sentimento de justiça própria, assim, de, tipo, caraca, eu sou aqui cristão, desde que eu nasci, nunca fiz nada de errado. E, tipo, eu não entro na faculdade e esse monte de ímpio entrando. Não falava isso da boca pra fora, tá ligado? Mas, tipo, o sentimento. E daí, beleza. E daí, quando... eu orando assim e tal, e eu percebi esse sentimento dentro de mim, cara, isso tá muito errado. Isso tá muito errado. Tipo assim, Deus não me deve nada, primeiro de tudo. E daí, eu orando assim pelo vestibular, pela minha prova e tal, e eu falei, Jesus, eu quero que o Senhor me abençoe nessa prova, né, e tal, mas se eu entrar, eu quero entrar pra ser influência naquele lugar do Senhor. Legal. Mas se eu for entrar lá e for me desviar, eu quero que o Senhor não me deixe entrar, porque eu prefiro viver uma vida simples com o Senhor do que entrar lá e, tipo, me desviar e ter uma vida... Caraca. E daí, beleza. E daí, naquele ano, tipo, eu não sei como, eu passei no vestibular, tipo... E daí, beleza. E daí, quando eu entrei na faculdade, tipo, foi um período bem difícil, assim, porque o meu curso lá em mecânica, tipo... Tá, ele sabe, é bem complicado essa questão de festa, trote, coisa e tal.
E, tipo, eu cheguei lá e cara, eu não tenho amigos, eu não conheço ninguém. Eu preciso estar perto dessa galera aqui do curso. Tipo, senão eu tô perdido. E daí eu ficava perto deles, eu participava do trote e tal, sem querer fazer as coisas que eles faziam e tudo mais. Então foi um mês, assim, muito difícil pra mim. E a galera, tipo, falando pra ir na cervejada, na festa e tal. E o cara, não quero e tal. E daí, no fim das contas, tipo, eu acabei indo, tipo, na festa, né, do curso e tal. E, cara, tipo assim, não tinha ninguém lá, tipo, da igreja, coisa e tal. Mas foi como se eu não conseguisse fazer nada, assim. O Espírito Santo me segurava, tipo, cara, não é pra você estar aqui. Glória E a eu Deus. ficava, tipo, eu não conseguia beber, não conseguia fazer nada, dançar nada. Eu fui embora no meio, assim. E eu indo embora, assim, andando até pegar o ônibus, eu fiquei, cara, o que que eu tô fazendo com o que eu orei? O que Caraca. que eu tô fazendo com aquilo que, tipo, Deus me deu a oportunidade de entrar aqui e eu tô jogando fora essa oportunidade. Eu fui embora mal, assim, daí eu comecei a orar. E daí, tipo, em uma das aulas, um pouco antes dessa festa, eu lembro que eu tava indo no banheiro, assim, e eu vi, tipo, um folheto do Jesus na FPR, daí eu li, caraca, tem pessoa de Jesus Nossa. nesse lugar, eu preciso encontrar essa galera e tal. Aham. E daí um dia que eu tava indo embora, daí eu fui, encontrei o grupo e fui participar lá. Cara, quando eu sentei, tipo, daí a galera tava tocando lá um louvor e tudo mais, daí eu sentei lá atrás, tímido, acreditem. E, cara, eu, tipo, louvando ali, assim, aquela canção e, tipo, eu senti o Espírito Santo falando comigo. É aqui que eu quero que você esteja. Uau. E daí, cara, e foi, tipo, um start, assim, como eu me encontrar mesmo, assim, caraca, é aqui que o Senhor quer que eu esteja, é aqui que Ele vai fazer onde eu seja influência. E hoje, tipo, liderando o grupo lá, é uma experiência, assim, que eu nunca imaginava lá no começo. Uau. Então, tipo, é uma obra realmente feita pelo Senhor. Não tem mérito meu, não tem mérito tanto na prova quanto no liderar o grupo. O mérito é sempre do Senhor, assim. Cara, Então, muito massa. Que demais, glória a Deus. Bom, no meu caso, eu não tive nem opção, porque eu já entrei na universidade liderando o grupo, né? Então, eu fiz um treinamento missionário em 2018 pelo Dunamis, e aí já saí do treinamento liderando o grupo, né? Mesmo sem estar na universidade ainda, né? Então, quando eu fiz a minha matrícula e já entrei na universidade, eu já abri o grupo na hora. E eu, pô, tô sozinho aqui, não né? tinha lá o Tipo, grupo. não, ele já tinha, já Ah, tava tá. rolando, era uma amiga minha que liderava, mas eu entrei como líder também. Então a gente alternava os dias, eu fazia um dia, ela fazia outro, depois a gente juntou, começou a fazer assim. E pra mim, cara, foi uma experiência incrível primeiro para me desenvolver como líder. Então, assim, isso foi incrível, o fato de eu poder estar à frente de algo e me comprometer com aquilo. Então, foi uma experiência incrível ao mesmo tempo de poder contar com outros cristãos de outras igrejas com o mesmo objetivo. Então, assim como a Thalia falou, Deus me dá amigos, né, bem crentes. Eu falei, Deus, eu preciso de pessoas perto de mim que estejam indo para o mesmo lugar. Eu preciso disso. E aí eu lembro que no nosso grupo eu tinha que fazer tudo, né, porque não tinha ninguém, né, para fazer ainda. Então eu fazia o louvor, aí eu fazia a pregação, pregava, e aí depois orava pela galera e, tipo assim, eu fazia tudo. E eu falei, Deus, eu preciso de alguém pra fazer o louvor, porque eu não quero afastar a galera daqui me ouvindo cantar e tocar, entendeu? Então eu preciso de alguém bom aqui pra estar fazendo esse louvor. E aí Deus colocou uma pessoa incrível, né, da CCC, a Renata Ah, Dias. top. E aí a Rê começou a ministrar lá toda semana. Eu falei, Deus, muito obrigado, muito Que obrigado. massa. Então, assim, nesse sentido foi muito bom. Ao mesmo tempo, eu já entrei com uma mentalidade de, tipo, se eu estou aqui não só pelo grupo, eu preciso pregar o evangelho, de qualquer forma. Seja com as ações que esse meu colega ateu falou, mas também com a pregação do evangelho. Aí o que eu fiz? Eu falei, cara, então vamos pra cima. Tipo, eu não entrei na universidade com uma posição passiva como cristão. Eu falei, não, eu vou estar 100% ativo aqui porque o Senhor me colocou nesse lugar. E eu tinha convicção de que Deus tinha me colocado nesse lugar mesmo, então, que é na PUC, né? Estou me formando na PUC. Eu tinha convicção de que Deus me queria naquele lugar. Então, tinha um peso para mim muito maior de responsabilidade. Eu falei, Deus, então vamos com tudo. E aí eu lembro que eu começava a orar, falava, Deus, eu não quero uma salinha escondida, eu quero que o Senhor coloque a gente em um lugar onde a gente possa ser visto, para que as pessoas venham para esse lugar e venham encontrar o Senhor, porque a nossa primeira sala foi numa salinha escondida mesmo, num bloco distante, e foi muito incrível, porque algumas pessoas passavam pela frente,
ouviam que tinha música, olhavam numa janelinha que tinha na porta, paravam e entravam. Sabe, muita gente começou a entrar por causa disso, tipo, passava lá, tipo assim, eu ouvi os testemunhos depois, cara, eu nem sei porque que eu tava nesse bloco, não fazia sentido nenhum, mas eu passei por ali e falei, cara, tem um negócio rolando aqui. Entrava, a gente teve vários casos de gente que voltou para Jesus nesse sentido, e aí ao mesmo tempo eu queria ter um relacionamento com a reitoria, porque eu falava assim, cara, eu não quero estar aqui escondido, não quero estar aqui tipo como clandestino, eu quero estar aqui, eu quero ser visto e divulgado, porque Jesus precisa ser divulgado. Não tem a ver com o meu nome, mas tem a ver com o nome de Jesus. E aí eu comecei a criar um relacionamento com o pessoal da pastoral lá da PUC. Então, muita gente pensa assim, porque a Universidade Católica é mais fácil. Muito pelo contrário, não é fácil não. Então, a gente teve esse momento de resistência, e aí eu comecei a criar esse relacionamento com a pastoral, a gente começou a progredir em relacionamento, e eles começaram a abrir mais as portas pra gente como grupo, então isso foi incrível. Top. E ao mesmo tempo eu sempre orava, falava assim, Deus, a gente precisa de um lugar maior para que comporte mais gente, para que as pessoas venham. E a gente orava muito por um anfiteatro e a gente teve a liberação de fazer um anfiteatro, então até hoje as reuniões lá são feitas em um anfiteatro, para que a gente tenha uma estrutura melhor, para que a gente tenha uma visibilidade melhor também. Então, tudo isso foi fruto de oração, mas de contribuição de todos aqueles que estavam ali no início, que derramaram lágrimas mesmo, cara, por aquilo que Deus queria fazer, sabe? Então, eu liderei por 2 anos e meio do Dunamis Pockets lá na PUC e tive a honra de passar a liderança para uma outra menina incrível da Batista do Bacaxiri, que é a Ana Luísa. Então, foi muito legal viver todas essas fases, sabe? Então, e ver a manifestação de Deus naquele lugar. Então, foi uma experiência incrível. E, atrelado a essas experiências, eu queria perguntar, e aí, Thali, quais foram as maiores experiências que você teve com o agir de Deus, ou algo que Deus te usou para fazer mesmo, para falar para alguém nesse período universitário? Olha, tem uma história muito especial. De um amigo nosso chamado João. Ele veio da Bahia, ele veio fazer engenharia de produção no UFPR, ele entrou na minha sala, e como eu falei, eu entrei na universidade doida pra querer amigos cristãos, assim, eu quero amigos crentes. E naquela época eu usava-se Facebook, e aí eu pesquisei... É um bom tempo atrás, assim, usava-se Facebook. Os jovens de hoje não entenderiam, mas eu usava-se Facebook e eu pesquisei todas as pessoas da minha sala que eu tive acesso ao Facebook. E eu estava pesquisando quais que eram os artistas, as músicas que eles gostavam com base no Facebook. Bem creepy. Investigação. Um pouco creepy. Mas eu achei esse amigo nosso chamado João. E aí eu vi que ele curtia algumas músicas, algumas bandas cristãs. E eu falei, é ele. Tá aí, ele. Tá aí o garoto. E eu não sabia que existia grupo cristão na universidade ainda. Então, eu falei, ele é meu amigo cristão. Mesmo sem saber, ele foi nomeado amigo cristão. E... chegou no outro aula, olá, amigo cristão. Foi basicamente isso. Eu cheguei nele e falei, rapaz... Tu é crente, é? Tu é crente, é? Eu falei, rapaz, vi que tu gosta dessa banda aqui, desse músico aqui, vi teu Facebook... Sincera mesmo. E vamos ser amigos? Vamos no... E aí eu descobri que tinha grupo na universidade. Falei, João, vamos nesse grupo? E ele, bora, Thali. E a gente ia junto, a gente tinha a mesma grade horária, as mesmas aulas, ia no grupo junto, mesmo horário de almoço. Então a gente vivia pra lá e pra cá, né? Compartilhando aquilo que Jesus estava fazendo. O João me falando várias coisas que ele viveu. Que legal. E... a gente passou por testemunhos de cura um com o outro, assim, de declarar, no meio da universidade, declaro cura sobre você. E ele falou, uau, senti Deus mexer aqui comigo. Uau. E a gente passou por isso, dele ministrar na minha vida, eu ministrar sobre a vida dele. E um dia a gente estava numa reunião do grupo, e ele falou, pessoal, eu queria compartilhar um testemunho. Ele falou, eu vim da Bahia pra cá, falando, Deus não, né? Acho que alguém... em Curitiba eu posso ser quem eu quiser. Eu posso ser quem... Hã? Lara, que é a esposa dele. Amo demais eles. Em Curitiba eu posso ser quem eu quiser. E eu vou pra lá. E eu vou... chutar o pau na barraca. Chutar o balde. E
ele falou que Deus não deixou, porque Deus colocou essa... Ele até me falou, essa nanica. Ele falou, Deus colocou a Thalia e, tipo, eu não sabia. Eu não sabia que ele... Nossa, quero chutar o balde, não sabia. E a gente viu tanta coisa incrível, assim, uma amizade cristã muito especial. Ele me falou, olha, tem uma pessoa especial pra mim na Bahia e tal. E eu falei, passa o WhatsApp dela. E eu virei amiga que na época era namorada dele, e virei amiga dela. Então, que massa. foi muito especial, assim, e ter tido a honra de ser usada por Deus dessa forma, né? E eu nem imaginava. Então, eu lembro de vários testemunhos que a gente teve de ações que a gente fez como universitários, né? Como grupo universitário, de pregar o evangelho, como você falou, não só dar o testemunho, mas pregar o evangelho, falar de Cristo, né? E vários testemunhos nesse sentido, vários testemunhos da presença manifesta de Deus nos grupos universitários. Mas dessa amizade foi algo muito especial pra mim. A gente é muito amigo. Eu pedi pra ele pra compartilhar esse testemunho hoje. Ele falou, manda ver e tal. Que demais. Então, isso foi uma das experiências mais incríveis, assim, de poder compartilhar o evangelho, assim, com uma pessoa. E tempos depois descobri que, na verdade, não era o intuito, né? Então, foi bem incrível. Cara, que demais. E você, mano, como é que foi? Cara, tem uma que pra mim foi a top one, assim. Que, assim, em 2019, a gente tava fazendo reuniões de oração de legado, assim, né? Legal. Falando muito sobre avivamento. Daí, antigos líderes estavam indo pregar lá. Tanto que a Thalia foi, a Paula foi e tal. E foi um tempo muito, muito especial. E daí, teve um dia específico que, cara, aconteceu a minha experiência mais louca da minha vida, assim. Que... Assim, a gente tava numa reunião lá dessas, e a menina que liderava na época, a Rebeca, ela pegou e ela falou, Espírito Santo, que o senhor encerre essa reunião. Cara, eu tava assim, primeiro que eu não queria ir na reunião naquele dia, porque eu tinha uma prova muito difícil, precisava estudar. Cara, não, eu vou, né, fico ali uma meia horinha, e daí eu vou estudar. E daí, ela falou isso, Espírito Santo, acaba essa reunião, Cara, quando ela falou isso, eu fiquei... Ele vai fazer alguma coisa. E eu preciso estudar. Eu vou ter... E, cara, tipo assim... E eu vou até ler aqui que, tipo... Começou a vir palavras, tipo, no meu peito, assim, que era... Umas palavras assim... Povo separado, povo escolhido. E, cara, eu tava achando muito estranho ali. Cara, que trem é esse? E, tipo, mano, eu sentia como se aquilo começasse a subir aqui, assim, em mim. E, cara... A partir de um certo momento, não era mais eu falando. Eu senti isso, assim. E minha mão começou a tremer e começou a falar o seguinte. Era, povo separado, povo escolhido. Vão adiante porque eu estou com vocês. Continuem porque eu escolhi vocês para a boa obra que eu tenho nesse lugar. Não tenham medo. Vocês vão sentir medo, mas lembrem que eu venci. Castas de demônios se levantarão, que só saem com jejum e oração. Jejuem e orem. Jejuem e orem. Não tenham medo, avante. Virão lutas em que vocês sentirão medo, mas continuem. A terra está sendo preparada e os trabalhadores estão sendo enviados. O fruto é maior que a luta, o fruto é maior que a luta, o fruto é maior que a luta. Cara, e daí, tipo, nessa última parte do fruto é maior que a luta, cara, foi como se eu sentisse que parou ali e qualquer coisa que eu falasse mais que aquilo seria eu. E, cara, um ambiente de uns 5 minutos de silêncio e temor, assim, ao Senhor. Tipo, eu tava com o meu rosto debruçado no chão, assim, e eu não levantava, parecia que, tipo assim, cara, se eu levantar o rosto, eu vou ver a glória de Deus, eu vou morrer. Vai ser consumido aqui. Sério. E daí eu fiquei, cara, que loucura. E daí, isso foi em 2019, no ano seguinte veio a pandemia, e a partir dali veio as maiores lutas que a gente poderia ter, assim. Caraca. E daí, toda vez que vinha a luta muito intensa, a gente falava, cara, Jesus falou pra gente jejuar. Jesus falou pra gente orar. E, cara, uma coisa muito, muito louca, assim. E daí, depois desse tempo, um período muito especial, uma outra experiência muito especial foi a reconstrução do grupo, tipo, após a pandemia, assim. Porque a gente ficou 2 anos, tipo assim, Jesus trouxe essa palavra e daí veio a pandemia. Daí eu fico, caraca, tipo, vindo um monte de palavra, avivamento, colheita, os campos estão brancos e tudo mais. E daí veio a pandemia, daí...
cara, nada mais. E daí, tipo assim, daí a gente percebeu que era um tempo de oração, de realmente entender que Jesus queria endireitar muitas coisas, assim. E daí, beleza, a gente ficou o tempo todo da pandemia, tipo, em oração, assim, e a gente ficava, cara, tipo, a gente não sabe quando vai acabar, a gente não sabe como que vai ser, quando que vai se cumprir, se vai ser na nossa geração. E Jesus falando pra gente permanecer. E daí, no primeiro semestre que voltou as aulas presenciais, cara, tipo, tava muito difíceis as coisas, porque tava muito desestruturado, poucas pessoas. O nosso louvor era uma caixinha da JBL, apelidada de Paula Cristina. E daí, beleza, mas a gente se mantendo ali, fazendo as coisas. E daí, no semestre seguinte, que foi esse último, cara, foi simplesmente a gente vê como um envio dos trabalhadores, assim. Cara, tipo assim, surgiu uma banda pra gente de louvor, com teclado, guitarra. Caraca, mano. 2, 3 meninos no louvor, assim. E, tipo, pra você ter noção da unidade, tipo, uma é da presbiteriana, outra da Deus e Amor, e outra da Assembleia. Então, tipo, e tudo funcionando doideira, com... que massa, muito mano. massa. E daí... E foi muito bom, assim, a gente fez um projeto evangelístico de novo, né, o Vivendo Atos. E daí a gente foi pregar pra galera e a gente ficava, cara, será que a galera vai aceitar bem? Como é que tá depois da pandemia essa questão? E daí, cara, foi muito a questão dos campos estão brancos, assim. A galera aceitava muito, assim, parecia que a galera tava muito sedenta. Caraca. E parecia muito a testificação de um versículo que eu queria ler também, que é Amós 8:11, que fala: Estão chegando os dias, declara o Senhor soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Cara, e a gente via isso, assim, tipo, a gente levava, assim, e a galera não perguntava, nossa, mas por que um estranho quer me entregar alguma coisa? Não chegava, nossa, meu Deus, é de graça, caramba! E conversava e tudo mais, e muita gente começou a seguir a gente no Instagram demais, mano. e testemunhava, daí a gente ficou, cara, que demais, realmente os campos estão brancos, as pessoas estão sedentas, e a gente precisa levar a água até elas, né? Fonte de água viva mesmo. Cara, demais. Ambos os testemunhos, assim, demais. As minhas maiores experiências que eu tive na faculdade foram de fracasso. Por que que eu digo que foi de fracasso? Porque duas delas foram de tentativa de oração por cura que deram errado. Mas que no final, tipo, o Senhor fez algo. Então, qual que é a essência disso, né? Um amigo meu, colega de sala de aula, ele jogava tênis e ele acabou machucando o tornozelo. Ele tava mancando e tal. E eu assim, né, por dentro, né? Nossa, preciso orar por ele, preciso orar por ele. Aquele negócio lá, né, borbulhando dentro de mim. Eu falei, cara, eu não sei se acredita e tal, aquele papo, né? Mas eu gostaria de fazer uma oração por você, porque eu creio que Jesus cura. Daí ele, não, mano, pode fazer e tal. Daí me abaixei ali, peguei no tornozelo dele. Comecei a orar, Deus cura, em nome de Jesus, tal. Daí eu falei, mexe aí, cara. Ele mexia. Mudou alguma coisa? Nada. Então tá, né? Pô, mas Deus te abençoe, que você seja curado e tal. Beleza. Tá, não mudou nada. Passou um tempo, uma outra colega minha foi fazer uma tatuagem e a agulha acabou acertando em um nervo que paralisou a sensibilidade do braço dela. Então ela não tava, tipo, tendo sensibilidade em um dos braços. E eu falei, caraca, eu preciso orar por ela. Preciso ver esse braço voltando a ter sensibilidade. E aí, uma hora, assim, eu falei, eu posso orar por você e tal. E eu sabia que ela era da Umbanda. Então, tipo assim, aquela coisa assim que você fica, tipo, não vou nem encostar, não vou nem me mexer. Não, cara, a gente tá sendo luz. Tipo, a gente precisa falar com essas pessoas, a gente precisa, tipo, mostrar o amor de Jesus pra elas. E aí, eu lá, né, fui orar por ela. Comecei a orar e tal. Eu falei, e aí, você sentiu alguma coisa? Ela, não senti nada. Mas senti uma energia muito boa. Eu falei, estamos no caminho. E aí eu orei por ela de novo, ela não foi curada, mas ela falou assim, no final ela falou assim, cara, eu me senti muito amada, muito obrigado por isso. Caramba. Eu falei, caraca, velho. E aí, por que eu digo que foram as maiores experiências foram de fracasso? Porque após isso, todo mundo que estava ao nosso redor começou a me ver como um pilar e tipo, esse é o cristão que eu quero conhecer. Legal. Então, assim, vinha gente da minha sala de aula
falando assim, ô João, eu tô com um familiar meu hospitalizado, você pode orar por ele, por favor? Pessoas que não acreditavam em Deus. Cara, eu tô passando por tal coisa, você pode orar por isso? Então, tipo assim, foi de fracasso, mas que abriu uma porta gigantesca pra mim. Então, eu olho pra isso e falo assim, cara, como Deus é bom. Porque depois a galera começou a vir me perguntar, João, mas o que você pensa disso? João, o que você pensa daquilo? Porque eu me tornei uma referência cristã pra eles. Então, esse foi o objetivo e, tipo, Jesus foi glorificado a partir disso. Maravilhoso, mano. Claro que no grupo, cara, a gente viu muita cura, a gente viu, tipo, Deus se movendo de forma absurda, a gente com dor na coluna, com, tipo, hérnia, tipo, voltando, cara, com uma perna maior que a outra, a perna crescendo, tipo assim, cara, a gente viveu muitas coisas incríveis. Mas eu gosto de ressaltar esses exemplos de fracasso, porque se a gente não tentar, a gente nunca vai ver algo acontecendo de fato, porque a gente sempre vai pensar, não vou fazer porque vai que E dá se? errado, É. vai que dá errado, né? Então, pelo fato de eu ter dado um passo a mais e ter tentado mesmo, Deus foi glorificado, né? Então, eu achei incrível a forma como Deus usou disso para ministrar o coração das pessoas e para ministrar o meu coração também, de que eu estava ali por algo maior, não só para ver uma cura acontecer, porque Jesus seria glorificado através daquela cura. Eu falaria para essas pessoas a respeito do plano da salvação, falaria da importância que Jesus estava dando para ela. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu fico pensando hoje que eu estou no final da faculdade, que assim como a Thali falou, a gente vai encerrar o curso, eu vou sair de lá. E quem será que é o cristão que eles vão lembrar, né, quando passar por alguma coisa ou pensarem, tipo, cara, talvez eu vá para a igreja. Será para onde que será que eles vão, sabe? E trazendo agora um pouco do outro lado, eu queria fazer uma última pergunta para vocês. Quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram como cristãos? Se foi um confronto de ideias, né? Um confronto de argumentos ali, tipo, Deus existe, Deus não existe? Ou foi a respeito daquilo que você acredita em relação a certos assuntos? E aí, Watson? Como é que foi pra você? Cara, começando pelo começo, tipo, assim, no começo da faculdade, que nem você falou, né, da questão da diversidade, pessoas muito diferentes e tal. E eu entrei, assim, tipo, decidido, tipo, pô, eu quero, tipo, ser posicionado, né? Não quero esconder que eu sou cristão, embora tenha passado por aquela crise, eu tava com esse sentimento também. E assim, cara, eu me deparei discutindo com. Tipo assim, tava conversando assim, com o pessoal e tudo mais. E daí o pessoal perguntando, né, sobre a questão de homossexualismo e tudo mais, como que via na igreja. E daí, tipo, Deus sendo sincero e tudo mais, daí, tipo, daí a galera vindo assim com um monte de argumento. Deu, caraca, mano, mas como é que eu falo? Como é que eu me importo? Como é que eu demonstro Cristo aqui? Como que eu falo de Sim. uma forma que não vai ofender e tal? E, tipo, eu não conseguia, assim. Eu, tipo, eu chegava, cara, naquele momento eu não conseguia, assim. E eu me senti, tipo, meio que engolido por argumentos, assim, naquele momento. Então, tipo, foi complicado. Tipo, eu não queria, tipo, impor nada sobre a pessoa e tal. Mas, tipo, foi uma coisa que eu me deparei, assim, que eu fiquei em choque no começo, né? Mas, no decorrer, sim, eu acho que o maior desafio é aquilo que eu falei no começo, assim, a questão de você, do testemunho, né? Tipo, uma questão de você querer pregar o evangelho com as atitudes e tudo mais, mas muitas vezes você entrar num campo de comparação, assim. Por exemplo, tem os caras que são muito melhor na turma, tiram notas muito melhores e tudo mais. Chega, pô, cara, como que eu vou pregar o evangelho pra esse cara? Pô, o cara é rico, o cara tira notas ótimas, o cara tem uma família unida já e tudo mais. Como que eu vou... o que que eu vou falar que ele precisa mais? Sabe? Só de Jesus, né? Exatamente. Então, tipo, exatamente. E, tipo, fica uma coisa que você esquece a grandeza que é o Senhor Jesus, você esquece a maior carência da humanidade, que não importa o quão boas coisas que a pessoa tenha, seja nota, seja performance, seja família, não importa. Tudo irá passar, tudo irá, tipo, ir pro caixão com a pessoa. A única coisa que ela vai levar é realmente um legado com Cristo. Então, tipo assim, no começo foi muito difícil isso pra mim, foi uma dificuldade porque eu tinha muita... Eu olhava muito pras coisas superficiais, materiais, assim, tipo, olhava, pô, esse cara já tem uma vida boa, como que eu vou pregar o evangelho pra ele? Então, isso foi muito difícil pra mim. E essa questão também de se inferiorizar, no sentido de, cara, eu não sou digno de pregar o evangelho. Pô, cara, o cara não vai me ouvir por causa de tal coisa. E
eu vejo que era uma falta de entendimento minha de que eu não estava me oferecendo, e sim oferecendo Cristo. Então, não olhar para as minhas falhas, tipo, sempre buscar corrigi-las, mas entender, cara, eu corrijo minhas falhas com Jesus, mas eu apresento o Cristo e não me apresento. Tipo, você é isso, você é aquilo, tipo, pensando já o que a pessoa vai falar de você, né? Mas pensar, cara, eu posso ter minhas falhas, mas Cristo é aquele que morreu por você. Cristo é aquele que te salva e tudo mais. Então, não que isso seja um discurso para, não, tudo bem você ficar com as suas falhas, e tudo mais. Não, a gente precisa tratar elas com seriedade, com discipulado em Cristo, mas não deixar que elas nos impeçam de pregar o evangelho. Porque se fosse assim, Pedro nunca ia pregar. Com certeza. Tipo, Pedro, você vê várias coisas que ele fazia assim, tipo, que Jesus repreendia ele, mas ele sempre estava ali, ele sempre estava com o coração disposto. Então, o que eu vejo, assim, que eu aprendi foi essa questão de, cara, sempre estar buscando se aperfeiçoar em Cristo, mas nunca deixar de pregar o evangelho pelo seu processo de santificação. Assim. Uau. E você, Thali? Quais foram essas dificuldades? Eu acho que tem muito parecido com o do Watson, assim. Acho que foi um desafio de como que eu apresento Jesus de uma maneira fiel e próxima da realidade dessa pessoa. Porque muitas vezes a gente tá... por exemplo, a gente tá no grupo universitário, essa pessoa... bora no bar. E você... Poxa, não é um ambiente que eu me sinto confortável. Então, como que eu apresento um Jesus quando às vezes as nossas realidades são tão distantes e quando o tempo que a gente passa com os nossos colegas é cada vez mais escasso. Então, no primeiro ano, a gente tem um pouco mais de tempo juntos na sala de aula. No segundo ano, alguns começam a fazer estágio. E como que eu apresento Jesus de uma maneira próxima, sem afastar essa pessoa, sem só de uma maneira religiosa. Nossa, é bem difícil mesmo. Como você falou, né, agora um pouquinho atrás, de não apresentar um Jesus assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, impor, né? mas exato, de não impor, mas apresentar um Jesus próximo e fiel à palavra, a quem ele realmente é. Então, acho que esse foi um dos meus maiores desafios, né, e era uma boa parte do tempo, entrando na sala de aula, Jesus, como que eu posso aqui manifestar o teu reino, manifestar aquilo que o Senhor é? E era, poxa, a pessoa falando, tô passando por essa dificuldade, tô passando por isso, eu vou orar por você, Deus tem o melhor pra você. E muitas vezes, obrigada. Tudo bem, sabe? Eu acho que a gente passa por algumas reações negativas, a gente passa por momentos que a gente não colhe tão imediatamente, né? Mas a gente não pode deixar de fazer algo pensando em uma reação que a gente nem sabe se vai ter. Sim. Então, muito legal o seu testemunho, João, sobre você ter uma experiências com Deus, às vezes, no fracasso, né? A palavra fala que Deus é glorificado no fato da gente dar fruto. Sim. E você deu fruto de fé, sabe? De confiança naquilo que Deus é. E acho que esse foi um pouco do meu desafio, assim, como que eu apresento Jesus de uma maneira próxima e fiel? Às vezes tem uma realidade muito distante dessa pessoa e passando cada vez menos tempo. Porque quando a gente faz ações como o grupo universitário, como Vivendo Atos, assim, a gente não conhece aquelas pessoas, a gente vai com um objetivo específico, né? Eu vou ali, eu te entrego um bombom, eu vim aqui, eu te entrego uma mensagem. Mas as pessoas que estão ao nosso redor, que vão passar um tempo com a gente. E o meu desafio foi, como que eu apresento Jesus para essas pessoas? Sim. Então, buscar sempre, que nem a gente falou, né? Qual que é a postura do cristão na universidade? Como uma cópia de Jesus, né? Como uma cópia de Cristo e deixar que Deus seja glorificado, seja nas nossas falhas, seja nos nossos acertos, mas pelo fato da gente dar frutos, né? Sim. Então, acho que esse é um dos meus maiores desafios, assim. Uau. Eu compartilho o mesmo sentimento que vocês, né? Eu acho que o bar é sempre o ponto em comum de todos os universitários, né? O por que não ir para o bar. E sempre foi muito legal porque é só você saber se posicionar desde o início. E aí, tipo, é só o início e depois a galera esquece. Né? Porque no início é aquela coisa, pô, por que você não vai? É tipo assim, você não vai dar aquele argumento, né? Porque eu sou crente. Porque eu sou crente. Não, você vai dizer, cara, porque eu não posso. Eu não quero. Não, porque eu não quero. Cara, é simples. Faz toda a diferença. Se a pessoa não respeitar a sua opinião, a sua vontade, o que ela vai respeitar? Mas trazendo um pouco de algo diferente que aconteceu comigo,
e foi um dos meus maiores desafios durante todo o percurso universitário, foi quando eu tive que apresentar um trabalho sobre algo que eu não acreditava. Caramba. Então, Nossa. foi um trabalho de psico. A gente fez um estudo de caso baseado no filme A Garota Dinamarquesa, que era o primeiro caso de cirurgia transexual da história. E aí eu fiquei responsável por apresentar, por ter uma aptidão a apresentações, né? Me colocaram para apresentar ali e tal. Eu falei, cara, então muitos cristãos talvez pensariam, cara, isso aqui não faz parte do que eu acredito, eu não vou nem encostar. Mas eu pensei assim, cara, eu vou apresentar isso da maneira científica, né, do que eles querem de fato ouvir, e para rebater a ideia de que, tipo assim, cara, o cristão ele não se envolve com essas coisas. Eu falei, não, eu vou apresentar. E aí eu lembro que eu me capacitei de uma forma muito técnica, cuidando para não usar termos que ofendessem pessoas que pensavam diferente de mim, mas que fossem termos acolhedores. E aí eu lembro que eu terminei a apresentação, tipo assim, todo mundo elogiou a apresentação, e principalmente o meu professor elogiou, que não tinha uma simpatia pelo evangelho. Ele me elogiou demais, falou, João, nossa, você mandou muito bem e tal. E aí eu fiquei sabendo depois, por um outro professor, que é parente da minha noiva, que é amigo desse professor que me deu aula, que ele falou assim, que eles saíram um dia e tal, e esse professor falou assim, cara, eu vou te falar que o João é o crente mais gente boa que eu conheci, cara. Daí eu falei, pronto. Nossa. Tipo, eu consegui, sabe? Tipo, eu cumpri o que eu tinha que cumprir, porque chegar a esse ponto de um professor universitário que tem crenças tão nucleares ali, tão firmes há tanto tempo, de olhar e falar assim, cara, mas talvez eu não pense da maneira correta, talvez existam cristãos que pensem de uma maneira coerente com a Bíblia. Então, foi uma dificuldade muito grande, porque eu estava apreensivo, eu pensei, cara, tipo, se eu falo alguma coisa errada aqui, vão me bater no final da aula aqui. E aí, ao mesmo tempo, foi completamente o oposto, sabe? Então, foi muito importante para mim ter passado por isso, ter apresentado da maneira científica, né? Obviamente, eu não estava colocando meu juízo de valores ali, né? A minha parte moral, mas eu estava apresentando da maneira como eu deveria apresentar, com a melhor excelência, né? Com a melhor parte técnica daquilo. Uhum. Gente, acho que já deu pano para manga, né? Já é muito tempo de podcast. Muito bom. Eu quero falar diretamente a você que está nos ouvindo, né? Se você é universitário, procure um grupo na sua universidade. Se não tiver nenhum grupo na sua universidade, que Deus te dê graça para você abrir um grupo, né? E você possa ser um líder que possa trazer de fato, né? E manifestar o reino de Deus ali para esse lugar, e que Deus coloque pessoas perto de você para que você viva tudo que Ele tem para você. E também, se você está aqui ouvindo e conhece algum universitário, te peço que você copie esse link aqui e mande para essa galera, para eles ficarem por dentro de tudo que a gente está falando. E é isso aí. Fechou? Isso aí. Fechado. Gente, que Deus abençoe Valeu, vocês, gente. e até o próximo podcast do Alcance Jovem.